Bom dia. Então, vamos dar início ao nosso segundo dia de simpósio. Muito obrigado pela presença de vocês. Já estamos atrasados, essa é a nossa vida. Tá? Então, agora a gente vai ter uma mesa redonda que a gente julga muito importante, tá? Para discutir sobre as questões das licenças. Tá? Que isso é um fator muito importante na nossa discussão, quando a gente considera a licença maternidade, a licença paternidade, como é hoje aqui. Tá? Então, a gente tem duas pessoas para compor a nossa apresentação hoje. A primeira é a Luísa Lobato Andrade, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas e mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Ela atua como analista de políticas sociais no Ministério do Desenvolvimento Social, na secretaria responsável pelo programa Bolsa Família e pelo Cadastro Único. Possui experiência acadêmica e profissional na área de políticas sociais, pobreza, povos e comunidades tradicionais e desigualdade de gênero. Eu já vou apresentar a Camila, para não interromper as duas apresentações. A Camila é graduada em Economia e Política pela London Metropolitan University em 2011 e possui mestrado em Andamento em Gestão Internacional pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, na área de Maternidade e Ciência. Atua como pesquisadora na área de Educação Internacional e Estudos de Gênero. Então, elas vão fazer a apresentação delas. Tá? A Luísa vai falar um pouco da situação geral, tanto aqui no Brasil como em alguns outros países. E a Camila depois vai falar especificamente da licença maternidade na academia. E aí depois a gente conversa um pouco a respeito. Agradeço a presença de vocês, gurias. Muito obrigada. Bom dia, gente. Realmente agradecer pelo convite para vir aqui falar. Estou muito feliz de vir apresentar esse tema. Foi o tema da minha dissertação de mestrado também, aqui um pouco recortado, mas, enfim, acho um tema bem interessante para a gente estar trazendo nesse momento. Eu abro aqui minha apresentação com uma figura que eu acho muito legal, que eu também usei na minha dissertação, na abertura da minha dissertação. Essa questão das licenças, elas perpassam vários temas, né? E um dos temas principais que a gente discute é a questão da divisão sexual do trabalho. E aí tem o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. E essa figura ilustra bem o que é o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é aquele que é a junção do trabalho de cuidados com as pessoas e o trabalho doméstico. E ele é exercido majoritariamente por mulheres. Então, aqui a gente tem uma mulher e ela dá sustentação para um homem, representando o trabalho produtivo. Ele tem uma saca de café, talvez, agricultura, alguma coisa assim. Tem as crianças. Faltou só uma pessoa velhinha aqui para representar o conjunto da ideia, que é essa, que as mulheres, o trabalho reprodutivo dá a base para a sociedade, para o trabalho produtivo e para o trabalho de cuidados que está concentrado nas crianças e nos idosos. Uma coisa muito interessante dessa figura é que, do ponto de vista de quem está em cima, a mulher é invisível, né? É um trabalho que sustenta, porém ele é invisível, ele não é valorizado, ele não tem status social. Pronto. Então, vamos lá. O que são as políticas de licença maternidade, paternidade e parental? Como eu falo anteriormente, são políticas que integram a questão de gênero, do trabalho, do bem-estar social em uma política só. Elas são geralmente inseridas no sistema de proteção social contributivo dos países e elas buscam oferecer aos pais e às mães tempo para cuidar dos filhos, enquanto garantem renda e manutenção do vínculo com o mercado de trabalho. Então, são esses três fatores fundamentais das políticas de licença. A gente faz essa discussão de trabalho reprodutivo, da divisão sexual do trabalho, e uma coisa importante da gente
trazer é que as políticas de licença, elas não... Tem a questão do trabalho que fica... o trabalho reprodutivo dividido entre as famílias e o Estado e o mercado. A teoria clássica do Estado de bem-estar social. Então, eu só queria dizer assim, que as licenças, elas não distribuem o trabalho entre o Estado e as famílias. Pelo contrário, elas deixam esse trabalho inteiramente com as famílias, dando condição para essa família exercer esse trabalho de cuidado reprodutivo. Mas ela tem, ou seja, nesse sentido, ela reforça a função cuidadora da família, mas ela tem um potencial de fazer uma distribuição do trabalho reprodutivo entre homens e mulheres no interior da família. Isso se for uma política de licença pensada com esse objetivo, tendo em vista a igualdade de gênero, então ela tem essa possibilidade, especialmente a partir das licenças parentais. Um breve panorama, então, assim, das políticas, né? A licença maternidade é um direito amplamente reconhecido. A primeira licença maternidade data de mais ou menos 1880, lá no início do Estado de Bem-Estar Social. Nós temos recomendações da Organização Internacional do Trabalho acerca da proteção da maternidade desde 1919, então já tem 100 anos. A licença maternidade é considerada um pré-requisito fundamental para a igualdade de gênero, ou seja, se não tem a licença maternidade, o salário maternidade, as mulheres se inserem muito mal no mercado de trabalho, geralmente com vínculos precários, ou nem chegam a se inserir. Então, é um pré-requisito fundamental, mas ele, obviamente, não é suficiente para a igualdade de gênero. E a licença maternidade está presente hoje em 99% dos países. A licença paternidade já é bem mais frágil em termos de direitos do que a licença maternidade. Ela não tem uma recomendação específica da OIT a respeito disso. Em geral, são períodos extremamente curtos que caracterizam a licença paternidade. Uma coisa que traz muita fragilidade dela é que ela é majoritariamente financiada pelo empregador, ao contrário da licença maternidade, que é financiada pelo Estado. E ela está presente em quase metade dos países, 47%. Já a licença parental é uma tendência bem mais recente. A primeira foi implementada na Suécia em 74. Não por acaso, os países nórdicos são referências tanto em igualdade de gênero quanto em provisão de bem-estar. Então, até hoje, eles seguem como referência nessa linha nessa questão das licenças parentais, apesar de já estar bem disseminado. O objetivo da licença parental é uma divisão mais equitativa dos cuidados. Ah, tá. Oi, está melhor? Obrigada. Então, a licença parental tem esse objetivo explícito de interferir na divisão dos cuidados entre homens e mulheres e gerar uma distribuição mais equitativa. E ela, apesar de ser recente, já está presente em 39% dos países, tem se expandido bastante. As regras atuais da licença no Brasil hoje. A gente não tem a licença parental, né? Nós temos a licença maternidade e a licença paternidade. Então, para a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras, a licença maternidade tem a duração de 120 dias e a licença paternidade de 5 dias corridos. No caso de servidores públicos federais ou servidores ou funcionários das empresas ligadas ao programa Empresa Cidadã, esses prazos são um pouco mais estendidos, 160 dias de licença maternidade e 20 dias de licença paternidade. A remuneração da licença maternidade é integral, financiada pelo Estado, e da paternidade é integral, financiada pelo empregador. E no caso de adoção, se aplicam as mesmas regras para os dois. Trouxe aqui uma breve linha do tempo dessas políticas de licença. O marco zero no Brasil foi lá em 1923, com a criação da licença maternidade de 60 dias. O Brasil foi um dos pioneiros de implantação tanto da licença maternidade quanto da licença paternidade. Eu vou falar em seguida. Aí, ao longo do tempo, vai se expandindo para quais categorias de trabalhadores e de trabalhadoras a licença se aplica, vai se expandindo o tempo. Em 1943, a gente tem a CLT,
A CLT cria a licença com 12 semanas, que já dá 3 meses, garante dispensa do horário de trabalho para realização de consultas e institui folga remunerada de 1 dia para os pais trabalhadores. Essa folga remunerada, a gente não considera ela uma licença paternidade, porque ela veio no mesmo escopo de folga remunerada no caso de casamento, no caso de morte de pessoas da família. Então, não tinha esse objetivo de ser uma licença paternidade, de incentivar a participação dos pais na criação dos filhos. Ainda assim, o Brasil foi um dos primeiros do mundo a instituir uma folga remunerada no caso de nascimento de filho para os homens. Em 88 veio a Constituição, aí a licença maternidade passou a ser de 120 dias, 4 meses, e ser considerado um direito social. Aí sim surgiu a licença paternidade. Esses dois são coloridinhos porque são um marco, né? Em 1923 foi a criação da licença maternidade, em 88 a da paternidade. Então a Constituição trouxe a licença paternidade de 5 dias. Aí depois foi se expandindo, né, para outras categorias de trabalhadores, trabalhador avulso, trabalhador doméstica, segurado especial, né, que é a Previdência Rural, contribuintes individuais, facultativas, adotantes, a legislação sobre adotante também foi avançando ao longo do tempo, trabalhadores desempregadas, porém contribuintes. Em 2008 veio a normativa que cria a extensão da licença para servidores públicos federais e pessoas vinculadas a empresas ligadas ao Empresa Cidadã. Em 2016 foi a legislação recente mais relevante que a gente teve, que é o Marco Legal da Primeira Infância. Trouxe diversas alterações, alterações na CLT, alterações no ECA, e a licença paternidade passou a ser estendida para 20 dias, né, no caso de servidores públicos e empresa cidadã. E essa questão das adotantes também foi equiparado. Bom, algumas análises sobre essa legislação de licenças no Brasil. Então, pontos positivos, inicialmente. A gente percebe grandes avanços desde o surgimento da política. O aumento dos períodos da licença e a expansão desse direito a diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Isso foi uma coisa que se percebe desde o início. Foi só aumentando, expandindo esses direitos. Como eu mencionei, o pioneirismo brasileiro na criação da licença maternidade e paternidade no contexto da América Latina. O Brasil foi um dos primeiros. Não só um dos primeiros, como um dos mais generosos. O sistema de proteção social do Brasil, apesar de tudo que tem acontecido, ele segue sendo um sistema de proteção social bem robusto em comparação a outros países. E a proteção à maternidade ela é bem generosa, ela supera muito as recomendações da Convenção 183 da OIT, que é a mais recente. A Convenção recomenda 14 semanas de licença maternidade com remuneração de ao menos 2/3. A gente dá 17 semanas com remuneração integral e, naqueles casos específicos, dá um período ainda mais longo. Muito importante ressaltar a possibilidade de acesso não contributivo, que é a Previdência Rural. É uma coisa que não é muito comum em muitos países. Então, hoje em dia, as seguradas especiais, né, que são as trabalhadoras rurais, inclui também povos, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, conseguem acessar o salário maternidade, mesmo sem ter contribuído. Então, isso é uma medida de redução das desigualdades, de inclusão social muito relevante, muito importante nesse contexto. Destaco também o Marco Legal da Primeira Infância, que foi a legislação de 2016, que trouxe essa frase, pela primeira vez foi incluída no ECA: a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais a deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança. Então, foi a primeira vez que a legislação colocou isso explicitamente. Não deixa de ser um ponto positivo, apesar da gente saber que
ainda tem um longo caminho para se tornar realidade, né? Pontos negativos. Então, o Brasil ele tem um período de licença paternidade muito curto e inexistência da licença parental. Né? Como eu mencionei, o Brasil foi pioneiro na licença maternidade e paternidade. Na minha dissertação, eu faço um estudo comparativo Brasil, Uruguai e Chile. O Brasil foi o primeiro desses 3, mas o Uruguai e o Chile já passaram o Brasil no que se refere às licenças parentais. Os 2 países já têm a licença, já foi instituída, e a gente ainda não tem. A expansão da licença paternidade para algumas categorias de trabalhadores são importantes, mas não suficientes, porque beneficiam poucas famílias e não incentivam, de fato, a corresponsabilização dos cuidados. Né? Então, assim, de qualquer maneira, a gente continua com essa expansão do marco legal da primeira infância. A gente tem 6 meses para a mulher e 20 dias para o homem. Então, assim, o Estado deixa bem claro de quem que se espera as tarefas de cuidado. Né? Não tem nem discussão em relação a isso. Apesar de ser um grande avanço esses 20 dias, de 5 para 20, ainda assim a diferença é muito, muito gritante. A cobertura da licença maternidade entre mulheres empregadas segue baixa. Então, assim, legalmente, quase 100% das mulheres conseguem acessar a licença maternidade, só que na prática a cobertura é muito baixa. Entre os países que eu comparei, ela era mais baixa. A ampla proteção social oferecida às mães passa muito longe dos direitos garantidos aos pais, o que acaba por reforçar o papel da mulher como cuidadora e o privilégio masculino diante do mercado de trabalho. Esse é um ponto importante, né? Assim, apesar de a gente ter essa discussão, enfim, assim, quando se amplia, por exemplo, a licença paternidade, indiscutivelmente traz um benefício para a criança, traz um benefício para o pai, mas a gente tem que lembrar também quais são os efeitos dessa desigualdade das políticas no mercado de trabalho. Então, hoje em dia, a gente percebe muito claramente uma preferência dos empregadores para contratar homens, porque a diferença eles tiram 20 dias no máximo e não tiram 6 meses. Né? A taxa de demissão das mulheres depois que retornam da licença maternidade continua muito alta. Então, assim, essa desigualdade, além de provocar uma diferença dentro da família, provocar uma diferença em termos de renda, de reconhecimento, gera esse problema também no mercado de trabalho. Né? Um privilégio masculino diante dos empregadores, que é uma licença mais igualitária, reduziria também. A legislação tem foco nos direitos reprodutivos das mulheres. Então, ela deixa os pais à margem, assim como as famílias monoparentais masculinas e homoafetivas. São questões que não são muito bem abordadas pela legislação brasileira. Então, portanto, as políticas brasileiras são maternalistas, ou seja, elas se apoiam completamente no trabalho não remunerado feminino dentro de casa. Elas não assumem para si, o Estado não assume para si uma parte desse cuidado e nem incentiva a corresponsabilização. E reforça explicitamente a divisão sexual do trabalho. Aqui não vai dar para a gente ler muito bem, assim eu trouxe mais para a discussão, se for o caso. Fiz uma pesquisa sobre projetos de leis recentes, sobre licença, o que está rolando na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, a gente tem projetos de lei de extensão da licença maternidade, 1, extensão da licença maternidade, 2, extensão da licença maternidade e paternidade, tem 1. Tem 2 projetos que criam a licença parental e tem 4 projetos que criam exceções nas regras de licença atuais. Então, assim, está em tramitação, alguns já tem, assim, eu peguei desde 2017, mas tem há muito tempo, né? Isso tem sido discutido há muito tempo, mas a gente sabe que o contexto atualmente está bem difícil para aprovação de políticas desse tipo, mas, de qualquer maneira, existe esse movimento. Bom, algumas considerações finais, assim, sou até um pouco utópico o que eu vou falar agora nesse contexto,
Ano passado parecia bem mais real, mas enfim. Bom, então, assim, reforçar a importância da licença parental para possibilitar a redistribuição dos trabalhos entre homens e mulheres. Né? O mundo inteiro está indo nessa direção das licenças parentais. A gente já tem vários projetos de lei. Nossos vizinhos latino-americanos já estão implementando. Tem várias observações sobre isso, algumas dificuldades. Mas, enfim, é um grande avanço normativo. Né? Outro ponto importante, esse é o mais utópico, que é ao aumento da cobertura das licenças. Como eu falei, a cobertura ainda é baixa. Né? A gente sabe que as mulheres elas passam a vida cuidando dos filhos, depois dos pais, dos sogros, e por isso mesmo, muitas vezes, tem um vínculo com o mercado de trabalho precário, trabalham menos horas de maneira remunerada, contribuem menos para a Previdência, têm menos direitos sociais. E aí, por passarem a vida toda cuidando, elas são penalizadas depois porque não conseguem a proteção social do Estado. Então, esse é o paradoxo do cuidado, né, no Brasil. E é importante pensar mecanismos de manutenção das seguradas especiais, por exemplo, de garantir que as pessoas consigam acessar mesmo sem contribuir em algumas situações específicas, por inclusão social, para diminuir as desigualdades que existem no mercado de trabalho e reconhecer essa questão das mulheres. Outro ponto importante é a integração das políticas de licença com outras políticas de cuidado. Então, assim, por mais longas que sejam as licenças, elas um dia acabam e as crianças continuam precisando de cuidado. Então, é fundamental pensar na integração da política de licença com política de creche. Né? A política de creche, essa sim, ela redistribui esse trabalho entre famílias e estados, ou seja, o Estado pega uma parte para si e libera tempo das mulheres para se inserirem no mercado ou fazerem o que quiserem. Também é uma questão de liberdade da pessoa, né? Porque a gente entende que quando não existem políticas públicas efetivas nesse sentido, a pessoa se dedicar exclusivamente ou majoritariamente ao trabalho de cuidados não é uma opção, é a única alternativa que resta, né? Porque a gente tem a família, o Estado e o mercado. Quando a pessoa não consegue acessar o mercado porque não acessa financeiramente e o Estado não dá nenhuma alternativa, só resta a família. Né? Então, a gente não estou defendendo aqui que o melhor para todas as mulheres é estar inseridas no mercado de trabalho formal, até porque a gente sabe que tem muitos processos de precarização, enfim. Mas a questão é da liberdade, né? Da alternativa para as pessoas. Então, integrando essas políticas com política de creche, por exemplo, o Estado pega uma parte para si e dá alternativa para as mulheres se inserirem no mercado, de fazerem o que acharem melhor com o tempo delas. E uma outra reflexão que eu deixo é essa questão das políticas públicas e mudanças sociais. Né? A gente sempre fica assim, a política pública gera mudança social ou é necessária a mudança social para aprovar uma determinada política pública? E a experiência internacional mostra que isso, de certa forma, se retroalimenta. Né? Por exemplo, em países famosos assim, pela questão da igualdade de gênero, como os países nórdicos, na Noruega, quando foi implementada a licença parental, a adesão dos homens era abaixo de 3%. Era baixíssima. E isso foi melhorando com o tempo. Tem diversas medidas que já são comprovadas que fazem essa adesão maior dos homens. Uma delas é criar uma cota da licença parental só para os pais. Então, assim, determinado número de semanas ou é do homem ou se perde. Porque a gente vê muito licenças parentais que são, na verdade, uma extensão da licença maternidade. Inclusive, essas propostas, esses PLs que eu apresentei aqui, alguns são assim. Eles estendem a licença maternidade e dão a possibilidade da mãe compartilhar com o pai se ela quiser. Na verdade, isso não é uma licença parental. Né? Na verdade, o que vai acontecer é que vai ser uma extensão da licença maternidade e os homens não vão pegar. Então, tem incentivos públicos, tem incentivo do mercado de trabalho, tem incentivos estatais,
tem diversas coisas que são possíveis fazer para que os homens tenham mais adesão a essa política de licença parental, a licença paternidade, e isso vai gerando uma mudança cultural. Então, é uma coisa que é um ciclo, né? Pronto, é isso. Obrigada, gente. Bom, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Camila. Antes de começar a apresentação, eu só queria levantar um ponto. A questão da licença maternidade que a Luísa apresentou, ela é muito importante, mas ela se refere simplesmente, não simplesmente, mas ao âmbito da CLT. E a gente tem uma série de relações de trabalho diferentes no Brasil, onde a CLT não é aplicada, né? Então, por exemplo, para empreendedoras, para trabalhadoras autônomas da área de saúde, por exemplo, médicas, dentistas. E conversando com algumas amigas advogadas, eu não sei se tem alguma advogada aqui. Aqui. Vocês trabalham geralmente em regime de associado, né, do escritório de advocacia. Então, elas que trabalham com a parte da lei não têm direito à licença maternidade, porque elas não são CLT. Então, a gente tem uma série de âmbitos que várias mulheres ainda não são inseridas. Então, quando a gente tem esse avanço na luta por licença maternidade para as trabalhadoras, a gente precisa pensar ainda um pouco fora da caixa, de pensar outras relações de trabalho, né? Então, como isso acontece? A academia é uma dessas esferas, né? Que ela fica meio que ainda num limbo sobre como as relações de trabalho se dão. Então, a temática minha de estudo, acho que não apareceu ali, é sobre o financiamento público da pesquisa e da ciência no Brasil. E aí eu coloquei nesse outro lado as políticas de inclusão de gênero. Então, eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado em 3 artigos. Deixa eu ver. Isso. O primeiro deles aqui, que eu publiquei, vai sair em junho, sobre a licença maternidade para pesquisadoras. Eu fiz um estudo de caso sobre a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu também tenho um pôster aqui sobre o auxílio creche para universitárias mães no âmbito do PNAES, que é o Programa Nacional de Auxílio à Educação Superior. Então, ele dá um recurso para universidades federais e o auxílio creche é uma das rubricas ali, né? Então, você vê que ele não é uma rubrica muito popular, então, também é um auxílio bem acessório, né? Não é nada que realmente faça uma mudança, mas ele existe. E, por fim, eu faço essa abordagem mais internacional, que seria o auxílio família para programas de mobilidade, né? Então, o levantamento inicial que eu fiz, a gente vê que pesquisadoras com filhos, sendo doutoras ou no doutorado ou no pós-doc, elas têm muito menos condições de realmente se lançar num programa de mobilidade internacional. E a gente sabe que tem bastante oferta, né? Até para doutorado sanduíche, e muitas vezes você fica nessa situação do que fazer, né? A gente não consegue viajar muito dentro do Brasil, que dirá passar 6 meses fora do Brasil sem o auxílio financeiro da agência financiadora. Então, só para mostrar um pouquinho aqui da relevância, então, segundo a Andifes, as mulheres nas universidades federais representam 57% das vagas ocupadas. E, eu acho que isso aqui não é surpresa para ninguém, a taxa de evasão ela é maior entre as mulheres e 68% dos trancamentos eles são decorrentes da licença maternidade, né? Então, a gente vê que é realmente um fenômeno que causa esse obstáculo no avanço da carreira acadêmica. Então, o que acontece com a política, né? Então, eu trabalhei muito próxima das agências de fomento aqui no Brasil, né? Então, CNPq, CAPES e as FAPES, né? De vários estados. E eu sempre via o pessoal falando, quando a gente falava de direitos, né? Então, temos que proteger nossos cientistas, não só a licença maternidade, né? Mas a aposentadoria, uma série de outros benefícios que a CLT já tem. Eu sempre ouvia que, olha, a gente não tem um vínculo empregatício com esse pesquisador. Como se fosse uma coisa positiva. Tipo, a gente não cobra obrigações dele. Ele tem muito mais flexibilidade. E as relações de trabalho, elas ficam um pouco subjetivas, né? Então, acho que a Michelle Lorenzetti, eu não sei se ela está aqui, ela estava ontem, e ela deu um depoimento muito positivo, que até me surpreendeu com a orientadora dela durante a licença maternidade do doutorado, que ela flexibilizou, ela criou condições para que ela realmente se ausentasse.
E eu vou mostrar para vocês aqui das entrevistas que eu fiz, que, na verdade, isso não é muito comum, infelizmente. Então, essas relações de trabalho, elas afetam o que seria a aplicação plena do benefício, uma vez que fica nas mãos do orientador, realmente, a decisão pela qualidade da sua licença maternidade, ou realmente se você vai ter a licença maternidade, ou se você vai ter um ambiente que vai atender às suas necessidades como mãe. Por outro lado, o que a gente ouve, e também que é uma outra forma de se ver esse período entre mestrado e pós-doutorado, é que você é uma beneficiária de bolsa de estudos, ou um beneficiário, né, quando a gente tem alguns benefícios para homens. E você está num período de formação. Logo, você não é elegível desse direito. Não seria algo que se aplica quando você está estudando. Então, também é uma outra linha de argumentação que é bom para a gente pensar quando for levar para frente esse tipo de discussão. Então, esses dois lados, eles balizam. E quem decide isso, que é o cerne da questão, são as agências de fomento. Então, depende de quem financia a sua bolsa. Então, quando a gente vê aqui, a resposta que eu encontrei no meu estudo sobre essa questão é que, tudo bem, é o período de formação, mas é a idade reprodutiva da mulher. E aqui no gráfico, a gente vê que a maior parte dos doutores tem entre 35 e 39 anos. E a gente sabe, mas eu só coloquei aqui para ter o dado científico, mas acho que todo mundo sabe, que a fertilidade feminina começa a cair por volta dos 25 anos e tem declínio importante depois dos 35 anos. Então, você está falando que você se torna doutor aos 39, e aí você pode pensar no planejamento familiar de um empregador que vai te dar uma licença maternidade. E como que isso funciona na prática? A gente ouviu ontem vários relatos de mulheres que tiveram que fazer uma escolha de não ter filhos, ou de realmente arcar por custos próprios, esse gap aí entre não trabalhar ou não ter a renda, porque profissionalmente falando, o benefício da licença maternidade ele se divide em dois. Então, manter a sua estabilidade financeira no período de cuidado do nasciturno, né, porque o cuidado dos filhos ele vai muito além de 4 meses, e manter também, garantir o seu emprego na volta. Então, o retorno ao trabalho é uma outra questão muito importante. E que, com a licença maternidade, você sabe que você vai ter a sua posição ali esperando, mas não na academia. Porque a sua pesquisa ela vai ficar pausada. Então, possivelmente, eles vão colocar um substituto, ou eles vão simplesmente absorver ali o seu trabalho. E aí, a grande questão aqui é como a relevância da sua participação ela se mantém ao retornar após 4 meses, que parece um abismo de tempo, numa pesquisa em andamento. Então, o que acontece? A gente fala aqui da idade reprodutiva, mas você vê que aqui no gráfico ainda avança para outras idades, né? Então, a mulher, nesse período aqui, que a gente calcula aí de 10 a 12 anos, ela está estudando, e é onde ela pode mais saudavelmente ter seus filhos. Aqui é a evolução da política, então, a Luísa mostrou, e acho que começou em 1923, né? Aqui começou em 2003 e foi só um projeto de lei que não foi aprovado. Então, também pegando o gancho na apresentação dela sobre política pública e mudança social, a gente vê que no caso da licença maternidade na academia, houve a mudança social primeiro. Então, a gente teve esse projeto de lei aqui, e em 2006, só para mostrar para vocês, aqui na verdade não é um marco, mas o CNPq colocava no termo de outorga uma norma que determinava que as mulheres deveriam deveriam informar caso ficassem grávidas, mesmo sabendo que isso implicaria na interrupção do benefício. Então, ainda em 2006, a gente sabia que ela não tinha a opção de possivelmente manter essa remuneração e o vínculo com o grupo de pesquisa e a instituição após o nascimento do filho. E aí, somente em 2010, que a gente teve o CNPq e a CAPES, realmente estabelecendo uma norma que prevê a licença maternidade por até 4 meses. O meu estudo de caso é sobre a FAPESP, e ela se juntou nas políticas de gênero em 2013. E foi quando começou. Uma série de entrevistadas com quem eu conversei mostraram a diferença mesmo. E foi da data da licença maternidade que tudo passou a funcionar. Porque, conversando com a FAPESP, eles me disseram que a licença maternidade sempre existiu, que os orientadores sempre permitiram que as mulheres se ausentassem por 4 meses. E, assim, só conversando na ponta que a gente ouve, realmente, qual é o cenário. Porque, quando eles me falaram, eu quase que pensei, poxa, será que vale a pena seguir com esse trabalho? Se sempre existiu, né? Às vezes, a portaria ela foi só protocolar. E não, na prática, realmente, a portaria ela foi um marco
que elas tinham realmente esse argumento nas mãos para cobrar da instituição de pesquisa a licença maternidade. E a gente teve aqui em 2017, que depois que estava todo mundo já implementando, então aí que veio a política pública, que a gente teve uma lei que foi realmente aprovada, que foi do deputado Jean Willis, e que ela determinou o direito de se afastarem em virtude de maternidade e adoção. Então, ela foi bem mais abrangente e ela dá a opção, sim, de pesquisadores do pai ou da mãe receber a licença, mas não os dois. É um ou o outro. Esse aqui é um gráfico, uma figura, que eu coloquei no meu artigo, né? Então, a gente tentando explicar qual seria... obrigada. Qual seria essa pirâmide, né? Quais são os elementos que realmente influenciam a licença maternidade. Então, aqui na base, eu acho que essa palavra foi uma palavra que a gente ouviu bastante ontem, é o produtivismo acadêmico. Então, o que acontece? Por que tem esse aspecto depreciativo e pejorativo da licença maternidade para um grupo de pesquisa? Porque você vai perder ali uma das rodinhas aí da sua máquina por um tempo. Esse é visto como, muitas vezes, um dinheiro que ele é desperdiçado, porque você está usando o recurso de uma pesquisa para uma pessoa que não está efetivamente trabalhando, e você não sabe desse retorno, né? Então, uma coisa também na linha de literatura que se fala bastante é que o retorno após a licença maternidade não é garantido. Então, o produtivismo acadêmico, que ele é exercido pelas agências de fomento e pelas instituições de pesquisa, ele é a base desse problema, na verdade, né? E ele é seguido pela supervisão. Então, a gente vê que tem muita flexibilidade, muita autonomia nas mãos dos programas de pós-graduação e dos orientadores. Então, muito é definido por eles. Por mais que a portaria exista, por mais que o órgão de fomento diga, eu pago o recurso, eu garanto a extensão de 4 meses na sua bolsa, muitas vezes existe alguma questão burocrática, protocolar, que o programa não deixa acontecer. E muitas vezes é o orientador realmente, que ele pede que a questão seja remanejada, que ela não tire efetivamente, ou que ela aconteça realmente no âmbito financeiro, que eu acho que isso foi um grande achado. Quando a licença maternidade ela tem um período completo, ela é simplesmente paga, porque eles cobram esse trabalho ainda da pesquisadora. E eu acho que a parte de cima, quando a gente mostra o ecossistema, é o que está todo mundo ecoando aqui, que é a questão cultural. Então, os pares e a comunidade acadêmica, eles não são muito favoráveis à questão da maternidade dentro da academia. E é onde deixa esse ambiente muito hostil, na verdade, para a mãe voltar e tentar amamentar. A licença maternidade é de 4 meses. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 6 meses exclusivos, né, de aleitamento materno. Então, como que você faz isso dentro de um laboratório contaminante, por exemplo? Você precisa ter uma sala especial, ou, no mínimo, uma tolerância para que você se ausente do laboratório durante esse período de aleitamento. E a gente vê, nos relatos das entrevistadas, que muito vem, às vezes, o abandono da academia ou a desistência, né, de continuar levando os 2 projetos, o familiar e o acadêmico juntos, é porque elas não se sentem acolhidas quando elas retornam após a licença. Qual que é a aplicação plena do benefício, né? Então, a gente coloca 3 pilares no artigo. Seria esse afastamento total, que significa afastamento realmente. Então, não é trabalho remoto, não é fazer reunião por Skype, não é levar o bebê com 1 mês para ficar um pouquinho lá. E eu estava conversando com o Fernando ontem que isso também é muito variável da área de pesquisa, né? Então, por exemplo, nas ciências humanas, não tem problema você, às vezes, levar o filho na aula. Mas, se alguém trabalha, por exemplo, uma das minhas entrevistadas era de bioquímica. Ela realmente trabalhava no laboratório contaminante. Ela teve que se ausentar por 3 meses antes do nascimento. E isso foi cobrado da orientadora dela, depois que o bebê nasceu, para ela repor esses meses. Ela trabalhou remotamente, ela só não foi ao laboratório. Mas isso não foi reconhecido como um trabalho, né? Então, assim, o afastamento total, são 2 palavrinhas simples, mas, assim, ele é muito infactível na prática. O segundo pilar é o prejuízo para os resultados da investigação. Então, eu ouvi também delas que o trabalho que elas estavam levando, muitas vezes individual, parcialmente em grupo, mas uma parte grande individual,
ele era pausado. Então, a investigação ela perdia muito com a licença maternidade. Esses são os argumentos que a gente coloca para que as pesquisadoras tenham como realmente discutir, pleitear esse direito. Então, assim, a aplicação plena, a gente enxerga como algo que não pode prejudicar a pesquisa. Afinal, a mulher vai parar de ser desejada como uma pesquisadora, né? Se ela não vai garantir a eficiência plena aí da pesquisa. E, por fim, nenhum prejuízo para o desenvolvimento da carreira. Então, quando você olha, né, homens e mulheres com a mesma formação, e lá na frente, quando se chega nas camadas de privilégio da academia, você vê que a mulher ela teve uma desaceleração, que isso também não é novidade para ninguém, mas com políticas de inclusão adequadas, essa aceleração ela pode ser mitigada no decorrer do caminho e ela tenha realmente igualdade de oportunidades na academia. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos internacionais. O que acontece? O financiamento da pesquisa na Europa, ele é muito do setor privado também. Tem uma série de agências governamentais que financiam, né, conselhos de pesquisa, mas o recurso ele tem muito mais governança por parte das instituições. Então, é muito híbrida a forma como a licença ela é levada nesses países. Então, esse exemplo grande aqui é dos Estados Unidos. Então, aqui eles falam das instituições. Então, 66 instituições americanas foram pesquisadas. E vocês podem ver aqui que a maioria ela não tem licença maternidade paga. Então, que é a linha cinza aqui. Enquanto a azul não tem licença paternidade e a vermelha não tem nenhuma licença para novas mães, né? Então, você vê aqui que realmente a maioria das universidades americanas não pratica a política de licença maternidade. Enquanto na Escandinávia, por outro lado, muitas instituições oferecem até 1 ano de licença parental. Então, realmente, nos países nórdicos, essa política de compartilhamento desses primeiros meses do filho, na verdade, do primeiro ano, ela é muito mais normalmente compartilhada. Enquanto no Reino Unido, as instituições elas devem fornecer uma porcentagem média de ganhos semanais, né? Então, na verdade, não é o salário integral, por até 39 semanas. E eles têm a possibilidade de 1 ano. Então, assim, o Brasil, realmente, no âmbito da CLT, ele é mais avançado no sentido de manter o pagamento integral das mães. Por outro lado, no Reino Unido, por exemplo, e nos países nórdicos, esse tempo ele é mais extenso, né? Então, ele tem uma cobertura maior dos cuidados do filho nesse período inicial. Aqui são um pouco dos relatos das pesquisadoras, né? Então, só para vocês entenderem, de todas que eu entrevistei, o fator transversal é a continuidade do trabalho. Então, por uma pressão individual, do orientador, do grupo de pesquisa, cada uma com seus motivos, todas continuaram as suas atividades acadêmicas durante o período da licença maternidade. A gente teve algumas histórias que eu vou falar bem rapidamente para vocês, que foram bem interessantes. Então, a gente teve uma pesquisadora que ela estava concluindo o doutorado e ela pediu a licença maternidade. E, na verdade, ela pôde se ausentar, mas esses 4 meses não foram acrescidos ao final do período da bolsa dela. Então, o que aconteceu? Ela defendeu a tese no 3º mês e ela perdeu esse vínculo com a instituição, porque ela concluiu o doutorado dela. E a FAPESP, ela cortou a bolsa. E ela já tinha recebido, por uma questão bancária, ela já tinha recebido com antecedência o pagamento do 4º mês. E a FAPESP cobrou esse mês de volta dela, né? E aí ela foi conversar com o orientador, todo mundo ficou do lado dela e falou, não, realmente, você é elegível desse recurso, você pode manter, a gente vai discutir com a FAPESP e tentar ver como revogar isso. E em poucos dias a FAPESP congelou o recurso do grupo inteiro de pesquisa, até que ela devolvesse esse recurso. E aí o orientador dela falou, olha, eu entendo a sua questão individual, mas eu não posso ter o recurso de todo mundo congelado, então eu peço que você devolva. Então ela teve que retornar o recurso. Ela falou que foi uma coisa assim, de sexta-feira, ela teve que retornar na terça. Foi muito rápido, porque isso não pôde acontecer. Então, assim, foram 3 meses só pagos, por uma questão da universidade. Por outro lado, essa segunda aqui é a pesquisadora
do laboratório contaminante, né? Então, ela já falava muito sobre o protocolo de salubridade no laboratório dela, e quando ela ficou gestante, ela disse, olha, eu não vou poder trabalhar aqui. Ela contratou um estagiário, eles não disponibilizaram recursos de pesquisa para pagar esse estagiário, então ela teve que usar da bolsa dela. E, bom, foi uma situação assim bem interessante, né? Mas no final a orientadora dela pegou o estagiário para ela ficou sem estagiário no final da gestação. E quando ela retornou, ela realmente teve que compensar esses cerca de 2 a 3 meses da licença maternidade trabalhando no laboratório. Ao final, a orientadora também fez uma pressão para que ela interrompesse o aleitamento, porque ela estava se ausentando muito do laboratório nos primeiros meses. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a gente vê que muitas vezes as relações vêm das mulheres, né? Então, você espera uma compreensão, e você espera uma compreensão de pares mais velhos. Às vezes, alguém ontem falou sobre uma questão geracional, né? Que anteriormente não tinham essas políticas, e se eu conseguir, se comigo deu, é a geração mimimi agora, pedindo esse monte. Eu ouvi isso de uma professora da USP, que agora é uma geração que quer coisa demais, que ela consiga ter os filhos dela enquanto professora, não teve problema nenhum. Por que agora a gente quer tantos direitos para ter os filhos enquanto sendo pesquisadoras, né? E aí eu acho que é uma frase muito legal também que eu ouvi ontem, que a gente não precisa sobreviver à maternidade. A gente pode viver a maternidade, né? E manter uma profissão aí efetivamente ativa e num patamar competitivo também, né? Por que não? A gente não precisa também colocar a profissão como algo secundário. Em relação ao filho, sim, mas ela pode também manter a importância que tinha antes da gestação. A gente tem aqui mais uma história de uma pesquisadora que manteve, ela teve pressão para manter o índice de produtividade, então teve essa questão também, que no final do doutorado ela recebeu um comunicado ali do orientador que ela teve 1 ano de produtividade baixa, que foi o ano que o filho dela nasceu, né? Então, ela não conseguiu uma bolsa de pós-doc, mesmo tendo mais artigos, mesmo tendo, pelos parâmetros que o grupo dela se qualificava, ela era realmente uma boa candidata para essa bolsa de pós-doc da FAPESP também, e ela, ao final, não conseguiu. Então, a gente vê que, cedo ou tarde, esses prejuízos ele aparecem realmente na carreira, se não na sua pesquisa. Teve também uma de iniciação científica, que o filho dela nasceu no último mês da bolsa. Então, ela não teve essa possibilidade de solicitar a licença maternidade antes do final da gestação. O que no CLT você pode pedir, né? Acho que até 2 meses antes do nascimento do filho. Então, por esse motivo, ela seguiu a carreira acadêmica, né? Ao final, ela hoje é pesquisadora, mas ela passou 1 ano sem remuneração, porque ela não pôde começar o mestrado imediatamente, e ela teve que ficar aos cuidados do filho sem nenhum vínculo com a academia por conta disso. Ela poderia, por exemplo, ter pedido a licença maternidade 2 meses antes do nascimento do filho e ter já engrenado no mestrado para se manter essa continuidade, né? Então, a gente vê que a falta de flexibilidade na política, ela também deixa a mulher vulnerável muitas vezes. Eu acho que uma coisa também que eu ouvi bastante, essa questão dos hiatos na carreira, né? Então, por exemplo, essa de iniciação científica, talvez não tenha aparecido tanto, ela ter demorado 1 ano para fazer o mestrado. Mas em outras, elas falam bastante da questão de não ter esses buracos, né? Então, assim, a licença maternidade, ela é essa cobertura, e eu acho que um dos melhores avanços do Parenting Science é realmente você poder colocar no Lattes que você teve aquele período, para que a sua produtividade não seja considerada da mesma forma durante o período do 1º ano, pelo menos, do seu filho, porque não é só a licença maternidade, a gente sabe, né? O meu trabalho do auxílio creche mostra muito como isso se estende, né? Então, a gente acha, mesmo que possa arcar financeiramente com uma creche, a mãe, ela é aquela pessoa que recebe o telefonema quando o filho está doente, quando ele não pode ir na escolinha. Então, esse encargo fica sobre ela realmente. Então, isso não pode ser um ônus lá na frente, quando ela é cobrada por produtividade. E aí, aqui são algumas reflexões, né? Então, a gente vê a parte do conflito de interesse entre os 2 projetos, né? Então,
uma política adequada, mais uma vez, ela deixa a sua decisão mais livre para decidir ter a carreira acadêmica ou não. Então, o início do meu projeto era sobre a escolha pela carreira acadêmica. Então, quais condições deixam essa escolha de carreira atraente? A falta de direitos reprodutivos, os direitos para as mulheres, realmente faz com que a academia muitas vezes não seja tão atraente para as moças mais jovens agora, né, que estão pensando eventualmente em continuar, depois da graduação, a carreira acadêmica. A imposição do produtivismo acadêmico é realmente o fator mais difícil da gente enfrentar nas questões de direitos das mulheres, né? Porque é onde você ouve uma série de comentários. Uma das minhas entrevistadas falou, por exemplo, que na banca de doutorado dela, um professor falou assim: olha, seu trabalho foi muito bom, apesar das intercorrências. E ele se referiu à intercorrência ao filho dela, que nasceu durante o doutorado, né? E a mãe dela estava, né? Foi bem emocionante. Ela tem uma foto, né, amamentando na defesa. E ela fala que a mãe dela falou assim: olha, mas essa intercorrência é o meu neto? Por que ele entende como algo tão negativo, né? E é algo natural da vida. Você está aí na pesquisa, você teve seu filho, por que você tem que ter prejuízos para você como pessoa, né? Além de você como mãe, né? Que a Júlia falando ontem. E, mais uma vez, a Bolsa ela se dá realmente na esfera financeira, né? Então, eu acho que o protocolo, a portaria que existe, as normas das agências de fomento, elas são o começo dessa mudança, elas são o respaldo que as mulheres precisam para iniciar uma luta. Porque, na prática, você precisa realmente que os programas de pós-graduação comprem essa ideia, você precisa que os orientadores, que o ecossistema inteiro entenda que a maternidade existe, ela vai permanecer e ela vai seguir ao mesmo tempo que uma carreira. Ela não vai ser uma coisa separada do que aquela mulher está fazendo profissionalmente. E aqui são algumas recomendações práticas, né? Então, a pausa real durante todas as atividades acadêmicas. Isso também é um pouco na mão das mulheres, né? Eu acho que elas também... A gente sabe como a gente se cobra, a gente não quer também não está sabendo nada do que está acontecendo lá no laboratório, no seu grupo. Algumas me disseram que ficavam se inscrevendo para editar e ficavam olhando uma série de coisas, aproveitando para fazer algo. E eu sou mãe também, né? Meu filho está aqui do lado na salinha e a gente também quer um descanso intelectual da maternidade, né? Você cansa um pouco de descer lá no parquinho e ficar só falando de fralda. Você quer realmente voltar e ir para um lugar, às vezes, que ninguém é mãe. Eu lembro que eu ia, né? Eu era CLT quando meu filho nasceu, então eu tive licença maternidade remunerada até o 6º mês e depois eu pedi demissão e me dediquei somente ao mestrado, né? E eu lembro, mas no mestrado eu continuei indo nas aulas. Eu lembro que eu fui na aula, assim, e aí ninguém sabia que eu era mãe, estava tudo ótimo, né? Aquela coisa do peito cheio, a gente, ai meu Deus, né? Ele precisa mamar e tal. E aí alguém me viu entrando no WhatsApp 4 e pouco da manhã e falou: nossa, Camila, não sei o quê, você está indo na balada? Eu falei: não, eu estava amamentando esse horário aí. Aí eles: você tem filho em casa? Então, assim, às vezes é um refresco para nós poder estar num ambiente que não tem a maternidade como o guarda-chuva sobre tudo. Por outro lado, é uma escolha sua que você não deve tomar por pressões externas, né? Por outro lado, aqui a parte de garantias de continuidade e estabilidade ao retornar. Então, assim, o retorno pós-licença é um grande pilar da literatura, né? Porque é o entrave, né? Muitas vezes você volta. Alguém me contou ontem no almoço que foi demitida com 2 meses de retorno, não lembro quem foi. Então, assim, você perde a relevância realmente, né? Então, essa seria uma garantia importante. Bom, mais uma vez, a garantia de salubridade, né, para algumas áreas. A possibilidade de antecipação desse benefício, caso a gestante prefira ou caso tenha recomendação médica. E o principal de todos, que parece pequeno, mas é a adequação do calendário acadêmico. Então, tem que ter essa abertura nas instituições para que esses meses entrem e eles não sejam vistos como algo negativo pelas agências que avaliam os cursos. Porque quando você vê que um projeto de pesquisa ele demorou muito para ser concluído, porque você imagina, às vezes, um grupo que 2, 3 mulheres tirem licença. Então, você, nesse acúmulo de meses, aí pode ser que o programa seja mal avaliado. Então, assim, o calendário acadêmico ele tem que ser flexível para absorver esse período da licença de forma efetiva.
para as pesquisadoras. E eu quero agradecer aqui o convite e amanhã com vocês. Muito obrigada. Bom dia, sou Fernanda. Parabéns pela apresentação das duas. Mais comentário. Tá. Bom, mais comentário, então. Fala mais alto aqui. Oi. Agora sim. Mais comentários do que questão, na verdade. Eu estava ouvindo, até não sei se não foi a Márcia Barbosa que estava comentando a respeito da parentalidade, né, na Suécia. Então, tem uma questão que eles têm o período, é 1 ano, eu acho, né, eu não sei qual que é o período, que é longo igual, mas que é 25% a mãe é obrigada a tirar, 25% o pai é obrigado a tirar, e o restante, então, é da escolha da família. Que aí tem duas questões aí. Uma que tu obriga essa questão do envolvimento do pai, que não fica só, pai pode, mas a mãe que acaba tirando. E a outra questão é até no momento da seleção, né, de um novo funcionário, enfim, em casos de empresas privadas, né, porque aí tu não sabe qual que vai tirar a licença no momento. Então, tu não vai ter esse preconceito antes na escolha. Não, vou contratar um homem porque a mulher vai sair. Porque pode ser que seja o homem que vai sair mais do que a mulher. Então, tem esse impacto social, né, que acaba tendo, assim, mais abrangente até do que só a questão da licença, né. E a outra questão que a Camila comentou ali, né, bastante da produtividade, então, nossa, do primeiro ano, mas até mais, 1, 2 anos depois que o filho nasceu, porque aquele 1 ano que ele nasceu é o ano que tu não está produzindo, mas ainda está publicando alguma coisa de pesquisa anterior. Então, é 1, 2 anos depois, que é aquele ano que tu não conseguiu produzir, que tu ficou com o filho, que vai ter o reflexo. Então, na verdade, a gente tem que sempre ter essa questão aí, que é em torno, que a própria pesquisa, né, mostra, que é em torno de 5 anos esse retorno, né. Então, não adianta a gente também, não, vamos olhar, aquele ano ali a gente dá uma aliviada, né, digamos, não, porque, na verdade, isso vai além, né. A gente, quando trabalhava com pesquisadores, britânicos e brasileiros, a gente recebia na application, né, uma parte do currículo que é uma pontuação super pesada na aprovação do projeto, né. Então, ele vinha lá falando que ela tinha feito de publicação e tal, e tem muito uma questão temporal, né? Então, quantos anos ela de doutorado, né? E as britânicas, elas têm esse costume de colocar licenças maternidades. E eu me lembro de uma que colocou 3 licenças maternidades, e ela coloca só para você entender quando foi. E esse cálculo meio que fica na mão de quem avalia. Mas que eu entendo, a gente tem que desenhar mesmo, né? Falar, olha, nasceu aqui, esse ano não pude, esse aqui eu colhi, né, resultados da pesquisa anterior, mas realmente sempre mostrar que você teve essa pausa é importante para entender que você não teve ineficiência ali, né, na sua produtividade. Eu não sei se você está me enxergando aqui. Levantar. Aí. Eu estava muito ansiosa pela mesa de vocês. A tua dissertação, Luísa, eu li, reli, usei ela como bibliografia de um artigo que eu escrevi. E eu tenho questões para vocês duas. Em primeiro lugar, tem muitas coisas que a gente vai pensando com a fala de vocês, né? Na tua dissertação, tu faz esses comparativos entre Chile, Uruguai e Brasil, e tu faz levantamento de dados, que eu acho que é super importante. Inclusive, a partir dela, eu procurei documentos tanto do Chile quanto do Uruguai. No Chile, não encontrei. No Uruguai, eu encontrei uma espécie de levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, acho que é o da Assistência Social, de 2016, que tem um levantamento mais recente
da adoção da licença parental, e a gente vê que ainda é um número muito pequeno, até porque, como tu mesma disse, né, a licença paternidade nesses 2 países ela foi implementada muito mais recente do que o Brasil, e aí logo depois veio a licença parental. Então acho que é uma questão cultural também, os homens ainda não serem tão adeptos ainda, mas a gente vê que progressivamente esses números têm crescido, né? E aí, eu não sei se tu tem dados novos a esse respeito. E aí eu também te pergunto, assim, se durante a tua pesquisa, porque, enfim, escrevendo esse artigo eu fiz algumas reflexões, se tu consegue distinguir causas, né, alguns traços do porquê que a gente ainda tem essa resistência tão grande da licença parental aqui no Brasil. Eu tenho algumas hipóteses, né, que a gente tem uma estrutura cultural que contribui muito para que isso não vá para frente, né. A gente tem uma PL agora que está correndo no Senado, que eu acompanho, que prevê uma extensão, prevê a licença parental, né, só que dentro dos 120 dias, seria dividida dentro dos 120 dias, ela aumentaria para 180, mas seria dividida ainda. E no caso, uma extensão, o dobro de tempo para pais com crianças com necessidades especiais, né? Esse projeto, seguido, ele vai para os conselhos, é arquivado, e não anda, né? Então, eu vejo que existe muita resistência, a gente não consegue ter um debate muito mais amplo a esse respeito. Eu queria saber se tu conseguiu identificar algumas causas do porquê disso. E para Camila, assim, o que a gente percebe no meio acadêmico, eu tenho uma amiga minha que, durante a iniciação científica, na primeira reunião com o orientador dela, ele perguntou se ela tinha namorado e se ela tomava anticoncepcional. Porque ele geralmente ele não pegava orientandas porque elas engravidavam. Né? Então é muito agressivo, né? Ontem, conversando com as meninas ali na sala dos banners, uma delas me contou que durante uma festa o professor olhou para ela: agora mostra essa tua barriga, agora mostra, né? São coisas muito pesadas que a gente ouve. E no mercado de trabalho, na CLT, isso ainda é menos, é mais, não que não exista, mas é mais subentendido, né? Até porque existe uma regulamentação, existe na CLT, está ali, prevê que não pode haver discriminação de gênero, né? E a gente não tem essa regulamentação dentro da academia. Então, não sei, talvez, como que tu vê isso? E talvez pensar em formas da gente ter essa regulamentação, né? Porque é um absurdo que as mulheres ouvem no meio acadêmico, justamente porque né, não se prevê nenhum tipo de punição para professores, para orientadores que fazem esse tipo de coisa. Como é que é seu nome que você falou? Fernanda. Fiquei muito feliz que você leu uma dissertação. A gente escreve, a gente acha que ninguém vai ler, né? Ah, que bom, feliz. Então, a gente pode trocar uma ideia depois. Essa questão de por que não prospera no Brasil, eu acho que é por uma questão cultural mesmo, sim. Eu acho que é a questão de como as pessoas veem a feminilidade, a masculinidade. Essas coisas são muito cristalizadas, né? As pessoas acham que o pai que cuida é menos homem. E assim, na verdade, sim, isso não é tanto uma coisa só do Brasil. Igual eu te falei, na Noruega isso acontecia também. E isso foi sendo mudado. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. É a legislação, que também não avança, as casas legislativas não conseguem dar vazão para esse tipo de demanda. E, ao mesmo tempo, não tem, talvez, uma clareza muito grande da população da necessidade disso, da importância disso. Né? Muitas mães mesmo são contrárias a isso, acham que o homem não vai conseguir cuidar, que não é sensato deixar o bebê com o pai. Né? Então, assim, as pessoas querem aumentar a licença maternidade indefinidamente. Mês passado, o ministro da Cidadania estava falando de aumentar para 1 ano.
né? E muitas pessoas comemorando, do tipo, nossa, que legal, licença maternidade de 1 ano. Eu falei, gente, as mulheres nunca mais vão conseguir emprego na vida, né? Porque licença maternidade de 1 ano e licença paternidade de 5 dias. Quem vai contratar a mulher, né? Então tem que se pensar desse aspecto. E é isso, assim, rolam vários PLs, né? Coloquei ali alguns, esse aí estava no meio. Mas realmente a tramitação é bem lenta, bem difícil. Não sei, não estou muito otimista no momento, mas teremos momentos melhores, temos fé. Essa questão de quem regula as relações dentro da academia apareceu bem, né? Até uma hora eu falei para a minha orientadora, eu falei, olha, e se você fosse contra a licença maternidade? Ela falou, olha, a conversa ia acabar aqui. Eu ia ser contra e ninguém pode interferir. Qual que é a questão principal? O orientador ele tem que assinar a solicitação de licença maternidade, não é a pesquisadora. Então, realmente, fica no 1 a 1 e fica um ambiente ainda uma terra sem lei nesse quesito, nas leis sociais. Então, você não tem nenhum lugar que você pode fazer uma denúncia de ter sofrido esse tipo de agressão que você falou, Fernanda. Então, a gente ainda vive num ambiente... eu não sei se vai se formalizar, porque quando você passa um concurso, né, você é um professor, um docente, aí você está sob a proteção da CLT. Mas você, como acadêmico ali, se você contribui de uma forma não integral, você realmente não tem nenhuma cobertura. E para ser bem sincero, eu acho que isso não tem nenhuma perspectiva de avanço nesse sentido. A gente está tentando aqui na URGS criar um manual sobre assédio moral, principalmente, né? Inclui também assédio sexual. Tá? Então, em breve, vocês receberão um questionário, tá? De preenchimento facultativo, para a gente fazer um levantamento, tá? Porque a gente precisa entender direito o problema para qualquer. Tá? A gente sabe que isso vai gerar uma certa tensão entre alguns nos ambientes, tá? Mas a gente vê como necessário. Então, em breve, vocês devem, quem é da URGS, né, receber isso. É o começo, tá? Mas, de fato, existe resistência interna para que se faça qualquer política para coibir esse tipo de ação, né? Que é complicado. Obrigada, Fernanda. Eu queria fazer uma colocação mais de ordem pessoal e de experiência pessoal, porque eu não tenho domínio dos artigos, do que está sendo publicado nessa área, minha experiência empírica pessoal, né? Uma primeira colocação assim de assédio também que eu senti enquanto eu estava na minha 3ª gestação, fazendo um concurso público durante o pós-doc, quando eu chego com meu barrigão de 20 e poucas semanas, um professor, que era o professor que estava se aposentando da vaga, ele me cumprimenta e diz, como tu estás produtiva no teu pós-doc. E eu fiz o concurso e eu fiquei em 3º lugar, por 0,5 pontos, né? Fiquei em 3º lugar e fiquei, assim, muito chateada naquele momento que ele me falou aquilo, porque eu pensei, poxa vida, eu atravessei o Brasil com uma mala cheia de artigos, cheia de livro, estudei que nem uma desesperada, passei a noite em claro para preparar a aula, para aula prática, enfim. Meu filho tinha fome, eu só comia, né, e escrevendo, preparando a aula. E ele se mexia, e eu comia, e eu ia fazendo, enfim. Em relação... E eu cheguei ofegante, eu disse, eu vou ter que dar essa aula sentada, porque eu não consigo de pé, porque a minha barriga estava muito grande. Em relação aos homens, em questão da parentalidade, eu fiquei pensando pela experiência que eu tenho com meu esposo, porque se eu tenho 3 filhos e eu sou professora numa faculdade particular, eu dou aula de noite. E com quem ficam meus filhos? Com meu marido. Quem pega eles na escola? O meu marido. Quem dá banho e dá janta para eles? O meu marido. E se ele precisasse levar eles num parquinho, uma coisa de tarde, quais os olhares que ele receberia das pessoas que estariam lá? Ele é vagabundo, ele não faz nada, como é que está com as crianças essa hora na rua, né? Então, eu acho que essa questão me preocupa muito mais nesse momento, no sentido dessa divisão, né? Porque a divisão acontece, mas ela não é tão declarada e tão mostrada, porque, enfim, ele é autônomo, ele consegue fazer isso, mas as pessoas não sabem que ele é autônomo, então os olhares e os questionamentos são infindáveis, assim, né? Mas eu vejo muito que é uma questão cultural muito forte, especialmente a gente mora na Serra e a questão lá é bem forte, assim, de machismo, enfim, né?
enfim. Muito obrigada. Não, rapidinho, é só uma breve colocação como professora do direito, né? E acho que parabéns pelas falas de vocês, elas ilustram isso. Uma coisa é a garantia dos direitos, né? Como um pouco foi a fala da Luísa, e outra coisa é a efetivação. Acho que a garantia é um primeiro momento, né? Então, sem a gente ter a política pública, sem a gente ter a lei que garanta, bom, é muito difícil, que daí fica nas mãos dos orientadores, enfim, dos PPGs, e é muito mais complicado, que também são submetidos às regras. Mas existe a questão da efetivação, e acho que nisso, né, o trabalho da Camila e trabalhos como esse também são muito importantes para a gente mostrar como, na prática, esses direitos não estão sendo efetivados e essas mulheres não estão sendo atingidas por aquilo que, na teoria, parece que está tudo bem, né? Então, coisas simples como que tu colocou, bom, é o orientador que tem que assinar, então, se ele não quiser e quiser criar empecilhos, né? Questão de desinformação, esse caso que tu citou, da menina que teve que devolver a bolsa, né? Não tem como tu receber legalmente, teria que estudar o caso, mas não tem como tu receber uma bolsa se tu já defendeu. Então, provavelmente é uma questão de ausência de informação, e o orientador tinha que saber isso, porque o orientador e o PPG sabe que ninguém pode receber valor depois de ter defendido. Então, daqui a pouco teve uma série de negligências, né, que levaram a esse prejuízo. Imagina, né, tu receber um dinheiro com um filho pequeno e ainda ter que devolver. Então, acho que é importante a gente continuar trabalhando nisso, né? Então, só um breve esclarecimento. Obrigada. Gente, eu sei que tem muito mais, mas vamos pro café. Vamos cortar o café um pouquinho, tá? Eu vou mandar vocês entrarem daqui a pouco. Tá? E a gente segue.